Bom dia, irmãos e irmãs. Nós queremos saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui buscando mais do Senhor, sedentos pela palavra de Deus, e esses estudos expositivos de Atos têm sido uma bênção na nossa vida. Estamos sendo muito edificados, não é verdade? A partir desses estudos, aprendendo mais das primeiras comunidades cristãs, tudo isso tem sido muito inspirador para a nossa caminhada de fé. E pensando justamente nisso, é que nós também queremos dar um recado muito especial a você. No culto da noite nós teremos a celebração da ceia do Senhor, um momento único, um momento muito especial, um momento muito precioso para a nossa família da fé. Então que você já possa ir preparando o seu coração, já possa ir preparando a sua mente para esse tempo que nós teremos, ainda que distantes uns dos outros, mas nós celebraremos juntos enquanto corpo de Cristo, enquanto uma só igreja, um só povo na fé. Então que você já possa preparar aí os elementos, o pão, o cálice, o suco de uva, para que você e a sua família, vocês possam participar desse tempo tão especial, tão precioso na vida da igreja. Mais uma coisa muito importante, tire a sua selfie, tire aí a sua foto, capriche aí no sorriso, na foto, mostrando aí os elementos do pão, do cálice, para que a gente possa também depois compartilhar nas nossas redes sociais. E você pode enviar para o nosso WhatsApp, através de documento, para que não perca a resolução da foto, ou então através do nosso e-mail, que é ipicb@terra.com.br. Então, não se esqueça de mandar a sua selfie aí para a gente. Tenho certeza que vai ficar uma foto show de bola, muito linda. E, com certeza, será um tempo muito especial de comunhão, de celebração da ceia do Senhor. Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço a vocês. Bom dia, irmãos, graça e paz, que o Senhor esteja contigo onde você está, que nessa manhã possamos ser mais uma vez visitados pelo Espírito Santo, edificados pela sua palavra, e se você puder, cante conosco. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti, tendo essa certeza de que o Senhor cuida de nós, que o nosso socorro vem do Senhor, socorro bem presente na tribulação. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede para ver tua glória e o teu poder. Teu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha alma está apegada a ti, pois tua destra me tem sustentado. Oh, tua destra me tem sustentado. Bem cedo eu te buscarei, de madrugada eu me achegarei a ti. Minha alma te anela e tem sede para ver tua glória e o teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas eu descansarei. Minha
Bom dia, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos continuar nessa manhã estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje leremos no capítulo 6, os versos de 1 a 7, um novo momento, da história da igreja, desses primeiros cristãos. O título do nosso momento de hoje, baseado no texto, é que devemos superar as diferenças para não falhar na missão. Antes de nós lermos o texto, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abra a mente, o coração, nos iluminando, para que possamos compreender a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor bendito, pela sua presença, pelo seu cuidado. Obrigado pela sua bênção na nossa vida. Obrigado porque tua palavra sempre, sempre fala conosco, nos abençoa e nos prepara para viver a fé cristã, a vida cristã, a vida de fé, de maneira que faça diferença, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que estão à nossa volta. Pedimos que o Senhor abra mesmo o nosso entendimento e nos prepare para o estudo da tua palavra, para a glória e honra de Jesus que nós oramos. Amém. Capítulo 6, então, de Atos dos Apóstolos, versos de 1 a 7, nós lemos assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. É necessário que recordemos algumas boas lições para o entendimento do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por um escritor habilidoso, um historiador que, com muita profundidade, pesquisou os fatos históricos para compor uma obra que não é apenas história, mas também é teologia. Um dos grandes equívocos que se cometem na leitura do Atos dos Apóstolos, na sua pregação muitas vezes, é que se fragmenta o livro de Atos como se fossem fatos isolados. Essa fragmentação dos textos do Atos dos Apóstolos, a leitura fragmentada, que ignora a sequência dos atos, a sequência da narrativa, a sequência que Lucas, ao escrever, planejou, pensou, organizou, quase sempre redunda numa leitura espiritualizada, uma espiritualizante, uma leitura desconectada da realidade. O problema desse tipo de leitura é que o texto acaba falando o que o pregador quer, ou o que o leitor deseja. Quando o leitor ignora que se trata de uma história contada em que cada ato sequente, cada ato subsequente, pressupõe um fato anterior que lhe dá sentido. É o que nós vamos perceber agora no capítulo 6, ao lermos que esse capítulo 6 está dentro de um contexto que começa lá em Pentecostes, quando a igreja começa a proclamar a palavra. Ela tem o dever de proclamar essa palavra, afinal de contas já vimos nos estudos aqui em Atos, que o Espírito Santo é dado como poder para a proclamação, para o testemunho da palavra. E os discípulos cumprem essa missão, cheios do Espírito Santo, eles proclamam a palavra, eles pregam a palavra, pessoas se convertem, sinais são feitos, são realizados. Mas a igreja enfrenta alguns problemas. Ela enfrenta um problema externo, nós já vimos, e um problema interno,
ou problemas externos e problemas internos. O problema externo, para que a igreja avance na proclamação do Evangelho, até agora, em Atos dos Apóstolos, nós já o vimos, é a perseguição dos religiosos do templo, dos donos do templo, que querem impedir que os apóstolos proclamem a ressurreição em Jesus Cristo, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e que Ele é o Senhor, o Messias, o Salvador. Além desse problema externo, que é a perseguição religiosa, a perseguição do templo, nós já vimos também um problema interno, que foi aquela dificuldade encontrada e revelada no texto de Ananias e Safira, aquele texto que nós estudamos, e que se você não o assistiu, é interessante que você volte para compreendê-lo. A igreja precisa lidar com um problema interno, que é a igreja de se descaracterizar do seu propósito, do seu ideal. A igreja deixar de ser igreja quando ela perde o ideal de ser uma somente, um só coração. Para que a igreja consiga ampliar o seu campo missionário, que a igreja consiga ampliar a sua missão, para que a igreja possa progredir cumprindo o seu propósito. Lembre, Atos 1:8, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, a igreja não pode perder o seu ideal de ser igreja. Se ela se fragmenta, se ela se perde em seu propósito, se ela perde o seu foco, ela não consegue avançar. Aqui no capítulo 6 nós temos um outro problema interno. Se o problema de Ananias e Safira em relação aos bens representava para essa igreja um problema de unidade, de somente um só coração, porque ela questionava, o ato de Ananias e Safira questionava o propósito da igreja de ser uma somente e só coração, uma igreja que não perdia jamais a sua intencionalidade de suprir as necessidades, que era um problema inerente da comunidade. Aqui nós temos um outro problema, que também é um problema relativo à distribuição de bens, também é relativo à fome, relativo a suprir necessidades das pessoas. Mas aqui nós vamos perceber que o problema, ele ultrapassa o problema dos bens, ele entra no aspecto mais difícil das nossas relações, que é quando nós entendemos o outro como diferente e como aquele que não merece o que nós merecemos. Então nós vamos conversar sobre isso. Verso 1 diz que naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A expressão naqueles dias não é exata, nós não sabemos que dias são esses, que tempo é esse. Alguns estudiosos pressupõem que aqui Lucas está relatando fatos que já ultrapassaram de 5 a 6 anos após o período do Pentecostes. Então nós temos já um período longo entre o Pentecostes e os atos narrados aqui em Atos capítulo 6. Pelo menos é o que alguns estudiosos defendem. O texto nos conta então que aumentou-se o número dos discípulos, nós já não temos mais aqui o número dos discípulos, esse número, a ideia de Lucas é que você já tem um número que já não se pode mais contar, e o fato é que você tem a murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição. Vamos entender primeiro quem são esses helenistas, quem são esses hebreus. Quem são essas pessoas? Quem são esses helenistas cujas viúvas estão sendo esquecidas na distribuição diária? Que distribuição diária é essa? Quem são esses hebreus? Primeiro a gente precisa entender esse contexto para compreender o texto, né? Nós tínhamos os judeus que nasceram em Israel, os israelitas que nasceram na terra de Israel, que falavam aramaico no tempo de Jesus. Esses eram considerados os hebreus, aqueles que haviam nascido em Israel e falavam o aramaico. Os helenistas eram os judeus que, por conta das diásporas, das saídas de Israel e a expulsão, a perseguição, saíram para outros lugares e moravam no mundo fora de Israel, no mundo helênico, no mundo cuja a língua oficial era o grego. Muitos desses judeus
que nasceram em outras localizações, outros lugares fora da Judéia, não falavam mais o aramaico. Eles falavam apenas o grego. Sequer conseguiam ler em aramaico e sequer conseguiam entender em aramaico. Esses judeus que nasciam fora de Israel, chamados de helenistas, que portanto falavam o grego e não falavam o aramaico, também eram considerados judeus de segunda categoria, ou israelitas de segunda categoria. Posto que havia uma ideia de que aquele que nascia em Israel, que falava o aramaico, que conseguia se pronunciar na língua que consideravam a língua que era a língua oficial do povo, eles eram melhores do que os judeus que nasciam fora de Israel e que haviam, de alguma maneira, já se misturado com a cultura dos outros povos, que já haviam assimilado outros tipos de comportamento, não eram tão puros como os judeus ali, nascidos em Israel. Então nós temos um fato. Nós temos que muitos dos helenistas que foram para a festa do Pentecostes, eles se converteram à fé cristã. Nós já vimos isso lá em Atos capítulo 2. Por isso que eu disse da importância de nós lermos os textos como sequência de eventos. Nós não conseguimos compreender esse texto sem compreendermos o contexto. Os judeus que falavam grego, chamados helenistas, que vieram de várias localidades para a celebração do Pentecostes, agora que se tornaram cristãos, agora enfrentam um problema. Qual é o problema? As suas viúvas estão sendo esquecidas, estão sendo deixadas de lado na distribuição dos alimentos e do dinheiro. É o que nós vamos daqui a pouco conversar. Quando nós pensamos, então, nesses helenistas, nós precisamos entender que nesse grupo, nesse hall, né, de judeus que foram para Jerusalém para celebrar o Pentecostes, também foram muitos idosos. Idosos que iam para, às vezes, permanecer em Israel, em estado, às vezes, de mendicância, de pobreza, ou às vezes levando tudo que tinham, todos os seus recursos, para conseguir sobreviver em Jerusalém até o dia de sua morte, para que fossem enterrados em Jerusalém. Veja só, muitos desses idosos que foram para a festa do Pentecostes, muitos desses idosos que se converteram à fé cristã, passaram a fazer parte da igreja. Muitas viúvas agora são parte da igreja, que foram para celebrar o Pentecostes e esperar o dia da morte para serem enterradas em Jerusalém. Agora são cristãs, são cristãos, são discípulos de Cristo. E o fato é que, no momento em que havia a distribuição dos alimentos, e a palavra distribuição diária pressupõe que poderia ser tanto dinheiro, quanto recurso financeiro, quanto alimento, não se pode dizer exatamente se eram as duas coisas ou apenas uma delas. O fato é que, na distribuição, as viúvas helenistas, que nós já sabemos quem são, estavam sendo omitidas. Alguns compreendem que pelo fato dos judeus helenistas não falarem aramaico, eles acabaram formando uma comunidade à parte. É como se tivesse havido uma separação entre a igreja que falava aramaico e a igreja que falava o grego. Nós não sabemos como isso aconteceu e se isso realmente aconteceu. Alguns estudiosos pressupõem que isso deve ter acontecido pelo fato da impossibilidade de comunicação. O que acontece então é que você tem praticamente dois grupos agora em Jerusalém, um grupo helênico, um grupo judeu, um grupo falando aramaico, outro falando grego. E esse grupo que fala o grego, os helenistas, tem uma dificuldade, porque os valores, os bens, as propriedades vendidas e o valor era colocado ao pé dos apóstolos, portanto, no grupo que falava aramaico. Então, pressupõe que na hora da distribuição, os que falavam aramaico não atendiam as mulheres viúvas do grupo helênico, que era o grupo mais necessitado, que era o grupo que mais carecia de ajuda. As viúvas
representam, né, dentro da história bíblica, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, esse grupo dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, daqueles que mais carecem de ajuda. Há leis muito fortes no Antigo Testamento que apresentam essa necessidade, né, de olhar pela viúva, pela causa da viúva e dos órfãos, mas aqui nós temos especificamente as viúvas. E a igreja cristã, compreendendo que a comunhão de vida também é uma comunhão de bens, compreendendo que a ordem vinda de Deus, já apresenta o Antigo Testamento, era para cuidar das viúvas, a igreja então acolheu as viúvas e cuidava delas. Mas nós temos um problema aqui. No verso 2, diz então que os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. É a primeira vez, né, eu quero que você note isso, que aparece em Atos a palavra discípulos. A palavra discípulos, que até então era utilizada apenas para os apóstolos, agora ela é utilizada para todos os cristãos, para todos os seguidores de Jesus. Note isso. Até agora, a palavra discípulos só era usada para os que seguiam a Jesus, os que tinham seguido Jesus, o Jesus humano, Jesus Deus homem, caminhando pelas terras da Palestina, da Galileia. Agora, a palavra discípulo é ampliada para todos, mesmo aqueles que não haviam seguido a Jesus concretamente, né, os seus passos na Galileia e na Palestina. E os discípulos dizem então: olha, não é correto que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Servir a palavra e servir às mesas. Aqui não se trata de uma dicotomia, né? Numa separação. Eu faço uma coisa e não faço outra. Né? Não se está aqui ensinando que quem prega não colabora de alguma maneira para aquele que passa fome, e nem que aquele que ajuda o que passa fome não possa pregar. Nós vamos perceber em próprio Atos dos Apóstolos que muitos daqueles que são eleitos para a distribuição dos alimentos e dos recursos são também agora pregadores, se tornam também homens que pregam a palavra. E aqui então, muito mais do que aparentar uma dicotomia, o que o texto está apontando é uma prioridade. Os apóstolos entendiam que lhes era incumbida uma missão, que lhes fora dada uma missão, que era proclamar o evangelho do reino de Deus, e que eles não podiam se furtar de ter essa responsabilidade como a prioridade de suas vidas. Verso 3, então nós podemos continuar a leitura e o nosso texto. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Então nós temos aqui a escolha de 7 homens. A palavra 7 é muito interessante, porque ela representa não apenas aqui um número perfeito, mas ela também simboliza aqueles que, em nome de todos, realizam uma função. Aqui nós temos um fato muito interessante, porque de 7 homens, né? Não tinha espaço para as mulheres. As mulheres estão sendo esquecidas, são as viúvas que estão sendo esquecidas, mas se escolhem homens para colaborar. Seria impensável naquela igreja em Jerusalém que mulheres fossem colocadas para fazer ou realizar essa função, o que haverá uma correção no mundo gentil, né? Quando a igreja caminhar para o mundo gentil, quando nós vemos essa igreja avançar fora de Jerusalém, nós vamos perceber que paulatinamente as mulheres vão tomando espaço na igreja, funções na igreja, e se tornam mulheres que atuam não apenas como proclamadoras, pregadoras, e também como aquelas que auxiliam, que ajudam, colaboram, como diaconisas, né? Isso nós vamos perceber claramente nas cartas do apóstolo Paulo, mas vamos perceber também em Atos já a menção a mulheres que se tornam preponderantes, importantíssimas na missão da igreja. Então, os 7 homens aqui reflete muito claramente a cultura de Jerusalém, a cultura de Israel, embora
não justificada, né? Porque já temos no Antigo Testamento inúmeras mulheres que foram importantíssimas para a missão do povo de Deus em Israel. Nós podemos lembrar de Esther, podemos nos lembrar de Débora, apenas de 2 mulheres. Podemos lembrar de Sara, né? Relatada como herói da fé em Hebreus 11. Nós não podemos esquecer do fato de que essas mulheres no Antigo Testamento fizeram e foram importantíssimas para o cumprimento da missão do povo de Deus. Acontece que nesse momento em que a igreja, esse primeiro e segundo século da igreja cristã, especialmente em Israel, havia uma forte tendência machista, patriarcal, resultante especialmente da popularidade do livro de Eclesiástico, de uma interpretação da Bíblia que acabou se tornando, e até hoje em muitos ciclos, acabou se tornando a única voz, né? O Eclesiástico tinha aquelas expressões absurdas, né, de que você não devia jamais falar com uma mulher, ser visto em público com uma mulher, porque elas não pensam, né? E essa mentalidade do Eclesiástico, né, que é um livro que nasce ali quando os judeus estão sob o poder dos gregos, isso vai influenciar muito essa mentalidade judaica no tempo de Jesus, em que a mulher é apenas um objeto, né? Elas não podem ter propriedade. Quando elas são expulsas de casa, né? Quando elas, pelos seus maridos que podiam repudiá-las por qualquer motivo, né? Elas se tornavam mendigas, andando pelas ruas como mendigas, não podiam ter propriedade, às vezes expulsas de casa, e se não tivessem alguém que pudesse ampará-las, morriam de fome. Essa é a realidade de muitas mulheres nesse tempo de Jesus. É por isso que tantas mulheres passam a seguir Jesus. E nós vamos perceber esse cuidado de Jesus com as mulheres, que é antagônico, que é paradoxal, né? Que é contrário a essa mentalidade dos rabinos da sua época. Jesus vai resgatar o Deus do Antigo Testamento, né? Essa verdadeira mensagem que está lá, que foi esquecida pelos religiosos do seu tempo, que esqueceram inclusive a vontade de Deus revelada e passaram a acreditar ou defender os seus próprios conceitos. Esses homens devem ser cheios do Espírito, eles devem ter boa reputação e eles devem ter sabedoria. É o que se espera de qualquer um que proclame, não perfeição, porque boa reputação não significa que sejam perfeitos, né? Pessoas perfeitas, significa acima de tudo que eles possam contar com a reputação dos que estão à sua volta, né? Que eles possam ser considerados dignos de ocupar essa função pela sua capacidade, pelo seu conhecimento, pela sua vida, pelo seu exemplo, cheios do Espírito. Claro, não pode ter alguém que ocupe a função no corpo de Cristo que não seja movido pelo Espírito. E sabedoria, sabedoria, como nós precisamos de sabedoria. E eles foram encarregados desse serviço, eles recebem uma delegação para isso. Verso 4, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui nós temos a prioridade, oração e ministério da palavra. Rapidamente, né? Nosso tempo não permite discutirmos e conversarmos muito sobre esse tema da oração e da pregação, mas basicamente o que é orar? Orar é falar a Deus em nome das pessoas. Isso é intercessão, né? É a imagem do sacerdote, por isso que a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, né? Que nós temos o sacerdócio universal, nós conseguimos levar diante de Deus como o sacerdote que fazia um sacrifício no Antigo Testamento e a fumaça subia aos céus. Todo cristão, quando ora, ele é um sacerdote. As coisas que nós falamos são levadas a Deus. Nós intercedemos pelos outros em nome de Deus. Nós intercedemos aos outros no nome de Jesus. Orar é falar a Deus em nome das pessoas. Isso é intercessão. E servir a palavra, proclamar, pregar, é falar às pessoas em nome de Deus. É o ato de falar às pessoas em nome de Deus. O pregador é aquele que fala, o proclamador é aquele que fala às pessoas em nome de Deus. E ele, claro, não se pode falar às pessoas em nome de Deus se não se fala diante de Deus
em nome das pessoas. É por isso que a oração e pregação não podem ser separadas jamais, porque aquele que fala em nome de Deus é aquele que apresenta as pessoas a Deus, né? Que intercede, que clama. Né? Por isso que a oração e proclamação caminham tanto juntas. Isso é um tema que podíamos passar um bom tempo conversando. Mas vamos continuar. E John Stott diz assim sobre esse texto: esse incidente ilustra um princípio vital que é de importância urgente para a igreja de hoje. Deus chama todo o seu povo para o ministério. Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. E aqueles chamados para a oração e o ministério da palavra não devem permitir que sejam desviados de suas prioridades. Não devem permitir que sejam desviados de suas prioridades. Verso 5, o parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, o parecer agradou a todos quem? Aos hebreus, os que falam, os que são de Israel e que falam aramaico, e aos helenistas, os que eram de fora de Israel e que falavam grego. Todos concordaram. E então eles elegeram 7 homens, né, diz o texto. O sistema foi democrático representativo, né, porque eles elegem pessoas para cumprir a missão delegada pelos apóstolos de distribuir os recursos e os alimentos. O primeiro homem é o Estevão, que nós já vamos, na sequência, conversar um pouco sobre ele, né, a história de Estevão, que é tão importante, é o primeiro mártir da fé cristã. E é por isso que Lucas vai dizer que ele é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É o único que tem, né, esse qualificativo. Né? Tem Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Aparece outra palavra aqui, né? Aparece a palavra prosélito. Até agora nós tínhamos falado de helenistas e hebreus. Lembre-se, judeus, hebreus. Judeus que nasceram em Israel, falam aramaico. Helenistas, os judeus que nasceram fora de Israel e falam grego. Agora nós temos os prosélitos. Quem são os prosélitos? Prosélitos são os convertidos, aqueles que eram gentios, quer dizer, que não eram judeus e que se convertem ao judaísmo. Eles são circuncidados e eles agora fazem parte do povo de Israel, né? Do povo da promessa. Então, essa outra palavra prosélito vai aparecer várias vezes em Atos, nós já sabemos o que ela significa. Prosélito é o não-judeu que se converte à fé judaica, converte ao judaísmo. Nesse caso, era alguém que era não-judeu, se converte ao judaísmo e se converte à fé cristã. Ele se torna um cristão. É o primeiro não-judeu que se converte à fé cristã que nós temos registrado aqui em Atos dos Apóstolos. O texto continua, diz que apresentaram estes homens aos apóstolos, verso 6, né? Que orando lhes impuseram as mãos. Eles impõem as mãos, e não se trata aqui de um rito de ordenação para um cargo, um ofício. Aqui não se trata de um ofício sendo criado pela imposição de mãos. Aqui a prática é a prática já narrada em Números 27, 18 a 23, Deuteronômio 34, 9, né, que significa essa transferência de pleno poder, de plena autoridade. A imposição de mãos aqui significa que aquele que levanta depois da imposição de mãos é alguém que vai cumprir a missão delegada por aquele que impôs as mãos. Verso 7, a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Agora aparece pela segunda vez a palavra discípulos, dizendo que a palavra de Deus crescia. É muito interessante essa expressão aqui, a palavra de Deus crescia. Não diz que a palavra de Deus está sendo proclamada, que a palavra de Deus continua poderosamente proclamada. Não, a palavra de Deus crescia. A palavra é identificada como um poder dinâmico que cresce por iniciativa própria, né? A palavra tem poder próprio, ela cresce, ela vai. Mostrando que essa palavra é poderosa para fazer o que ela tem que fazer, independentemente de quem a proclama. Né? A palavra de Deus é poderosa para cumprir na vida dos outros aquilo que Deus deseja que ela cumpra. A palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número de discípulos aumentava. Verso 7 termina dizendo que também um grande número de sacerdotes
obedecia à fé. É interessante nós notarmos que aqui nós temos a menção aos sacerdotes que se converteram. Em Jerusalém, no tempo de Jesus, nós tínhamos mais de 7.000 sacerdotes. Alguns desses sacerdotes viviam no luxo, eles eram considerados a elite dos sacerdotes, do movimento sacerdotal. Mas nós tínhamos muitos sacerdotes que passavam fome, que viviam quase como mendigos, que eram explorados, inclusive, pelos sacerdotes que tinham posição hierárquica ou financeira melhor. Aqui nós temos talvez um primeiro momento em que esses sacerdotes pobres, esses sacerdotes que também passavam fome, têm o privilégio de participarem de uma comunidade de fé em que não são explorados, mas são amados, que recebem o mínimo para a sobrevivência, mas acima de tudo receberam a maior, o melhor, o mais poderoso milagre, que é o milagre da salvação em Jesus Cristo. E aqui nós temos então essa menção de que líderes religiosos se convertem e fazem parte da igreja. Vamos conversar um pouquinho, meditar. Primeiro, a unidade na diversidade é sempre difícil. A unidade na diversidade é sempre difícil. A igreja não se perde muitas vezes em sua missão por não resolver suas diferenças. O que você acha sobre isso? Nós, no nosso tempo também, não perdemos muito nosso vigor na missão. Perdemos o foco na missão, porque nós não sabemos lidar com as nossas diferenças. Não sabemos lidar com aquilo que nos separa. Veja que nós perdemos a nossa força, o nosso vigor, nosso ímpeto missionário, quando nós nos perdemos nas discussões sobre coisas às vezes tão mínimas, mas que nos separam enquanto nós deveríamos estar juntos no mesmo propósito. O segundo ponto para nós refletirmos: as viúvas representam os mais vulneráveis na sociedade e, por conseguinte, na igreja. Quais são os grupos mais vulneráveis em nosso tempo? Nossos olhos conseguem vê-los como os apóstolos e toda a igreja os viram? Esse é um ponto que mexeu muito comigo quando eu estava estudando esse texto. Veja que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição, houve uma reclamação, murmuração, né? Uma murmuração legítima. No texto, em nenhum momento aqui diz que essa murmuração foi condenada. Eu li alguns comentários em que alguns autores que comentaram o texto disseram assim, que essa murmuração é semelhante à murmuração do povo de Deus no deserto, que murmurava por comida, né, que dizendo para Moisés: Moisés, por acaso faltava cebola e panelas de cebolas lá no Egito, né, para a gente vir para aqui esse deserto morrer de fome, né? Aqui não se trata nada disso. Essa é uma interpretação bem estranha, inclusive, ao texto bíblico. Não há nenhuma condenação, há murmuração. Há reclamações que são legítimas, há reclamações que são necessárias, há reclamações que são urgentes de serem feitas. A fome, a miséria, a injustiça que se sofre não pode ser calada, né? Na igreja não se pode aceitar, dentro da comunidade da fé, né, que pessoas sejam injustiçadas, que as pessoas sofram, padeçam e não possam dizer: olhem para nós precisamos de ser cuidados, precisamos ser amparados. Isso não se trata de uma murmuração pecaminosa, se trata de uma palavra que nos alerta para o fato de que às vezes estamos cegos e precisamos ouvir o clamor daqueles que estão à nossa volta, precisando do nosso socorro, da nossa mão estendida, né? E nós estamos atentos aos vulneráveis à nossa volta. Esse texto mexeu muito comigo, eu repito. Será que nós estamos com os olhos abertos para perceber os vulneráveis à nossa volta? Ou será que nós estamos tão cegos que não estamos percebendo que alguns estão gritando e nós estamos continuando como se nada tivesse acontecido? Qual é o preço disso? Será que quando nós fazemos isso, quando nós fechamos os nossos olhos e os nossos ouvidos, nós continuamos com o vigor de proclamar, ou nós perdemos exatamente a nossa força missionária quando nós fechamos os nossos olhos e os nossos ouvidos para aqueles que clamam e nós não os ouvimos? Terceira reflexão, na verdade, é um resumo do que nós vimos até agora sobre essa igreja que cresce, a palavra que cresce à medida que a igreja não negocia seu ideal de comunidade. Por que
que a igreja precisa aprender? Primeiro, ela não se rende aos poderes que a intimidam. Essa igreja cresce, essa igreja proclama, essa igreja tem impacto na sociedade. Em primeiro lugar, por quê? Ela não se rende aos poderes que a intimidam. Os homens religiosos, os donos do templo, perseguem. A igreja não se intimida. 2, a igreja não se permite que seja maculado o ideal de uma somente coração. O ideal da partilha de bens e o ideal da partilha dos bens que preservam a vida não pode ser ignorado. Essa igreja cresceu, essa igreja não perdeu seu ímpeto missionário porque ela não permitiu que o ideal de uma somente seu coração fosse atingido. E o terceiro, ela agora, nesse texto que nós lemos, não permite que as diferenças internas, gregos e judeus, quem fala aramaico e quem fala grego, que essas diferenças internas desviem o seu propósito. Eles, quando percebem que esse problema pode causar uma divisão na comunidade, eles resolvem o problema e eles ampliam o raio de ação. Veja, quero que você preste muita atenção nisso. Se a igreja não tivesse resolvido esse problema e os do mundo grego tivessem sido desprezados pelos apóstolos, o evangelho não teria alcançado fora de Jerusalém. Os cristãos se tornariam apenas mais uma das muitas seitas dentro do judaísmo. Quando os apóstolos e os discípulos, a igreja, se reúne para dizer: nós vamos nos importar com os que não são como nós, que não falam aramaico como nós, que não nasceram aqui em Israel como nós, e nós vamos alimentá-los, vamos cuidar deles, a igreja deu o primeiro passo para que ela alcançasse todo o mundo para fora de Israel. Você entende isso? Esse foi o primeiro passo da igreja para ampliar a sua missão. Veja, que aquilo que era um problema, que era uma dificuldade, que poderia ter minado a força missionária da igreja, foi exatamente o fato que permitiu que essa igreja resgatasse o seu ímpeto missionário, a sua força missionária, e saísse para fora de Israel para proclamar o evangelho. Que Deus nos abençoe, né? Para que também possamos ser como a igreja. Uma igreja que não se rende aos poderes que intimidam, uma igreja que não permite que seu ideal de comunidade seja ferido, uma igreja que não permita que as suas diferenças internas desviem o seu propósito. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra, ela é desafiadora. Palavra poderosa que pode arrancar de nós os nossos sofismas, os nossos enganos e nos trazer de volta ao verdadeiro evangelho. O evangelho da vida, o evangelho da restauração, o evangelho que não fecha os olhos nem os ouvidos para aqueles que mais precisam. Dá-nos, ó Pai bendito, a tua bênção para sermos essa igreja que não se furta da sua missão, que não negocia a sua missão para a glória de Jesus. Ó bendito Senhor, pedimos também pelo nosso país, pela nossa cidade, para que o Senhor abençoe especialmente os que sofrem, aqueles que sofrem nesse tempo pela pandemia. Ó Deus bendito, pedimos que o Senhor abençoe as pesquisas referentes à vacina para nos aliviar, para nos proteger, para proteger a sociedade, para proteger as pessoas desse vírus, Senhor. Obrigado porque sinais já de vacinas começam a aparecer, sinais de que uma cura, ou pelo menos uma vacina que pode nos trazer a imunidade, está por vir. Que o Senhor abençoe esses médicos, abençoe os testes que estão sendo feitos, para que isso seja realizado o mais rápido possível, para que menos vidas sejam ceifadas, para que vidas sejam protegidas. Para a glória de Jesus pedimos isso, Pai, porque cremos na Tua intervenção, hoje e sempre. Amém.